Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Pois bem, hoje vamos falar sobre um grande perigo. Algo que eu acredito que você certamente já vivenciou e que pode estar a vivenciar neste momento, que é sofrer por antecipação. Este é um mal que muita gente padece e quero-vos alertar não só para o perigo que isso causa no sistema emocional, mas sobretudo vamos voltar outra vez aqui a entrar na lei da atração. O que é que pode acontecer quando nós sofremos por antecipação em casos muito específicos? Ok? Portanto, fiquem atentos que eu tenho a certeza que este episódio irá agregar muito valor à vossa vida. Mas antes de iniciarmos, como vocês sabem, a Maria José está como minha aluna pela primeira vez no curso 6 meses para transformar a sua vida. E embora eu já tenha partilhado nas histórias no Instagram, para quem me acompanha, e no Facebook, aquilo que foi o resultado da Maria José, então eu pergunto aqui em tempo real, uma vez que nos comprometemos a dar este feedback todas as semanas, como é que foi para ti a primeira semana? Foi boa. Quer dizer, eu não fazia ideia, assim como não faço da segunda, terceira. Sim. Mas não tive dificuldade, a não ser em beber água, mas isso já estou a trabalhar, pronto. Ok. De resto não tive dificuldade. E agora na segunda, portanto, também não estou a ter. É curioso que na primeira semana, a Maria José, portanto, na primeira semana, por exemplo, nós focamos em jejum, ok? Em jejum intermitente. Algo que a Maria José já tinha tentado várias vezes e dizia, isto não é para mim, eu não consigo. O mais curioso, atenção que eu não interferi um único dia, nada, zero. Portanto, é aquele senhor, que sou eu, que está lá no curso a falar para ela absorve aquilo que tem que absorver, mas eu não interfiro. Ela está a fazer a jornada sozinha, com o meu acompanhamento, mas é um acompanhamento virtual, ok? E a Maria José, dizendo que já tinha tentado várias vezes, mas não tinha consistência no jejum, para mim foi uma surpresa ela, portanto, acompanhar ela a conseguir cumprir o jejum, e outra coisa que me surpreendeu bastante. Ela chegar, por exemplo, às 6 da tarde e fazer uma refeição e depois não conseguir jantar. Coisa que era impensável, e estar até outro dia, ao meio-dia, sem se alimentar. Mas houve aqui uma coisa curiosa que, no fundo, foi uma reeducação alimentar, e uma coisa que eu te sugeri que foi, a Maria José fazia às vezes muitos lanches, ia petiscando aqui e ali, etc. O que acaba por interferir com o metabolismo, não é? Portanto, interrompe e desregula o nosso metabolismo, e passou a fazer refeições mais cheias, mais completas, mais densas. E óbvio, quando a pessoa está bem alimentada, só vai ter fome passado muitas horas. Neste caso, das 6 da tarde até ao meio-dia do outro dia. Não tive fome. Certo? E, portanto, para vocês perceberem aqui o enquadramento, ela estava a falar da parte dos líquidos, de água ou chá, a Maria José não conseguiu cumprir na totalidade com essa parte, a ingestão de líquidos. Então eu dei-lhe duas opções, assim como dou a qualquer aluno. Há sempre aqui a decisão que é da vossa parte. Eu dou-vos sempre essa liberdade. Ou ela repetiria a primeira semana, portanto o primeiro desafio, ou então na segunda semana ela avançava com um compromisso de tentar bater essa meta que ainda vem da primeira semana. Portanto, e ela está a tentar, e agora também descobriu aqui algo que pode ajudá-la bastante, não é? Que nós estávamos a conversar há bocadinho. Portanto, relembro, curso 6 meses para transformar a sua vida, o meu programa de mentoria em grupo, e para todas as pessoas que querem entrar nesta mesma jornada que a Maria José está, já perdeu 1 quilo, o que também é uma coisa boa, que no fundo era uma das coisas que a motivava. A minha expectativa, sabendo o que é que vem agora nas próximas semanas, se ela cumprir com tudo direitinho, eu acho que vai chegar ao fim do primeiro mês com 5 quilos a menos. Isto, pelo menos, é a minha suspeita, mas vamos ver, não é? Isto agora, cada pessoa vai ter o seu processo, cada pessoa tem o seu resultado e temos que respeitar também o tempo de cada um. E quem não quiser perder peso? Zé, não perde peso, porque o próprio organismo autorregula-se. Estás a perceber? Portanto, a necessidade calórica de uma pessoa que tenha 60 quilos não é a mesma de uma que tenha 80, certo? Se elas vierem para uma métrica que seja ajustada à realidade delas, o próprio corpo autorregula-se. Porque o normal do corpo não é ter reservas, não é ter excesso. Certo. Portanto, isso vai depender de cada pessoa. Aliás, há pessoas que ganharam peso com este programa, sobretudo massa muscular, que também é outra das coisas que vem aí pela frente. Portanto, isso depois depende de muitas pessoas. Portanto, relembro, ao longo de todo este ano 2025, e como o compromisso é realmente que vocês tenham aqui um plano que vos permita, ao longo de 6 meses, ao longo de 24 semanas, terem aqui equilíbrio em todas as áreas da vida, eu estou a oferecer 80% de desconto com acesso ilimitado durante 1 ano a este programa. luisalvesoficial.com/peso para
assim como a Maria José, poderem usufruir deste benefício, porque ela também teve que se inscrever, não pensem que ela é diferente, ela teve que se inscrever como qualquer outra pessoa, então nós gostaríamos imenso que vocês não só estivessem na mesma jornada que a Maria José, mas que conhecessem aquilo que foi o somatório de tudo o trabalho durante 11 anos com os meus clientes de mentoria, que é no fundo aquilo que está naquele programa. Portanto, equilíbrio em todas as áreas. O que é que quer que vocês queiram alcançar na vida, seja na parte profissional, na parte financeira, conjugal, emocional, família, amigos, na parte de forma física, etc., terão lá ferramentas valiosíssimas, ok? Ao longo destes 6 meses. Então vamos lá, vamos falar sobre sofrer por antecipação. E eu confesso que durante anos e anos e anos foi talvez das minhas maiores fragilidades para manter o meu alinhamento. Porque eu acho que o ser humano, enquanto sistema de defesa primitivo que tem, portanto, todos nós estamos atentos aos perigos que estão à nossa volta. E quando vem alguma coisa, ou quando nós temos um projeto, quando nós temos algo que estamos a dinamizar ou a empreender, vem aquele friozinho na barriga. E começamos a pensar naquilo que nós queremos que aconteça, portanto, na parte positiva. Mas vem, ao mesmo tempo, esse instinto de sobrevivência e vem aqui 20 ou 30 coisas que podem correr menos bem. E depois começamos a entrar aqui num loop de insegurança, de medo, de receio e, ou seja, a sofrer por antecipação. E aqui é que está o problema. Para ti, o sofrer por antecipação, portanto, tu obviamente que vais dizer, portanto, se sofres ou se padeces desse mal ou não, o que é que para ti é o principal efeito colateral negativo que sofrer por antecipação nos pode trazer? É sofrer de ansiedade, não é? E não deixar que a pessoa tenha um bom discernimento, não é? Uma boa... Ou seja, a pessoa fica tipo travada. E não enfrenta o que tem para enfrentar devidamente. Como é que eu ia dizer? Eu não sofro por antecipação. Tu sabes que eu não sou uma pessoa que sofre por antecipação. A sério? A sério. Eu tenho uma opinião contrária. Tens? Em relação a ti. Eu não. Mas tenho uma pessoa muito chegada a mim que sofre imenso por antecipação, que até me põe doente a mim. Uma filha. Certo? Sim. Que é muito parecida contigo. Nesse aspecto. Era. Também era. Eu não sou assim. Eu não sofro assim tanto por antecipação. Lá haverá um caso ou outro, mas é assim uma coisa muito esporádica. Sabes porque é que eu te estou a dizer que não concordo? Ora diz. Tu estás, se calhar, a pensar nas situações do dia-a-dia. Cotidiano, da vida, da família, etc. Claro. Eu estou a falar em coisas mais macro. Planeta, sociedade, etc. Tu sofres muito por antecipação. Porque vai acontecer isto, porque vai acontecer aquilo. Não é porque vai, porque pode. Então é sofrer por antecipação. Pronto, assim nesse aspecto sim. Não sei se é sofrer, mas... Sofres porque tu ficas desconfortável com certas coisas que às vezes ouves ou notícias que tens conhecimento, sim. certo? E começas a viver hoje como se já tivesse acontecido aquilo, certo? Nem tanto. É verdade, Zé. Não começo a viver Tu hoje. muitas vezes tens mas algo... fico... Ficas desconfortável, ficas travada, achas que se calhar há certas coisas que já nem valem a pena investir o teu tempo ou a tua energia. Isso é o que eu digo. Exatamente. Não é o que eu faço. Depende, Zé. Porque tu às vezes, lá está, tu não... Lembras-te que nós falamos a semana passada da motivação? Tu às vezes nem te sentes motivada, precisamente porquê? Porque se aquilo é provável que aconteça, então nem vale a pena tu estás a empenhar energia. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Estou, mas uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Pronto, se na tua autoanálise achas que não fazes, ótimo. Não. Mas se tu disseste no início deste episódio que sentias que ficávamos travados ou bloqueados, certo? Então também te bloqueia. Sim, bloqueia, principalmente nas questões do planeta, do ambiente. Claro que até tenho pesadelos às vezes. Pronto, então existe uma consequência direta em relação àquilo que tu consomes e àquilo que tu começas a pensar que poderá ser ou não um futuro. Pois, exato. Como alguém, eu tinha uma coisa, aliás, eu acho que durante a adolescência e o início da minha juventude foi onde eu senti mais o peso deste sofrer por antecipação. E perguntas-me tu, e aonde? Em que circunstâncias? Tens ideia? Olha, semelhante ao que acontece com a tua filha a quem te estavas a referir há bocadinho.
Uma coisa que é inequívoca. Ela sofre sempre por antecipação nessas circunstâncias muito específicas. Tu andaste com ela durante anos. O que é que acontecia? O que é que tu andaste com... Na música? Exatamente. Sempre que eu tinha um concerto, eu durante 2 ou 3 dias, o meu sistema biológico mudava completamente com o nervosismo, a ansiedade, com a hipótese de poder correr alguma coisa menos bem, etc. Mas é horrível. Eu posso-vos dizer que isso é castrante. É da pessoa estar completamente em pânico físico, não é necessariamente o mental, é o físico. O corpo entra totalmente em colapso, certo? Ficamos completamente desregulados. Se é que vocês estão a entender aqui nas entrelinhas o que é que eu quero dizer com isto. E curiosamente, à medida que eu fui crescendo, não é? E não mudou muito a minha tendência natural para sofrer por antecipação. Portanto, acho que isso era mais inato na minha personalidade, na forma de estar. E só foi muito recentemente, acho que só quando eu comecei, por exemplo, a ter vídeos no YouTube, quando eu comecei a estar mais exposto, eu sofria com aquilo que acontecia, mas gradualmente comecei a perceber o seguinte, e eu acho que isso é uma consequência direta do estudo da lei da atração. E é aqui que eu quero chegar e que vocês fiquem bem atentos àquilo que eu vou dizer de seguida. Vamos imaginar que vocês têm um cenário hipotético pela frente, positivo e outro menos positivo. Vocês estão num projeto novo, num novo emprego, num novo relacionamento e há a probabilidade de acontecer tudo como vocês querem e uma probabilidade de acontecer algo inesperado que vos pode fazer sofrer. Ok? Como o ser humano, no instinto de sobrevivência primário e primitivo, tem por tendência a pensar naquilo que está menos bem para se proteger, para sobreviver, certo? Então eu vou dar mais atenção à coisa hipoteticamente negativa. E se isto acontecer? Para eu estar prevenido, para eu estar preparado. Mas agora temos aqui um problema. Porque nós estamos focados nessa coisa que nós não queremos que aconteça, nós estamos a convergir o nosso foco, o nosso alinhamento para ali. E o que é que acontece quando nós começamos a dar energia a uma coisa que não queremos que aconteça? Acontece, pode acontecer. Começamos a puxá-la para nós. E é aqui que eu acho que a maior parte das pessoas peca. Porque vamos imaginar, tu tens o teu desejo, tens o teu sonho, tens aquilo que tu queres alcançar na vida, certo? É muito fácil de fazer a visualização, as afirmações e etc. Isso acho que toda a gente consegue. Mas depois a pessoa começa a perguntar-se, ok, eu acredito que isto vai acontecer, mas como? Mas será que vou mesmo merecer? Será que eu que nasci no país X, que se calhar não tenho as circunstâncias certas, como é que eu vou conseguir isto? Ou seja, já estás a criar um cenário negativo, em que aquilo não vai acontecer. E estás tão focado a perguntar o como. Lembras-te daquela situação que eu falo inúmeras vezes, que a nossa preocupação deverá ser o quê, não o como. E muita gente diz assim, Luís, isso é tão básico, como é que é possível eu não estar a pensar em como é que eu vou conseguir realizar isso? O como muitas vezes chega até nós através de sinais, através de estímulos e coisas que nós nem sabíamos que estavam à nossa disposição. Nós damos esse exemplo. Por exemplo, a casa onde moramos neste momento. Nós, apesar de querermos algo muito semelhante, nós não sabíamos como é que isso ia acontecer. Aconteceu da forma mais inesperada possível. Exato. Nós apenas tivemos a intenção, sabíamos o que queríamos especificamente, mas não estávamos a pensar, porque agora isto está complicado, porque não há oferta de imóveis em Portugal, porque os preços estão absurdos. Nós não estávamos focados nisso. E a coisa aconteceu. Estás a perceber? Pronto. Então, quando alguém me diz assim, Luís, eu tenho um sonho muito concreto e começa a fazer o plano diário de manifestação, por exemplo, do Sem Limites ou do livro do curso, mas depois começa a questionar, ou seja, a encontrar aqui uma série de circunstâncias menos favoráveis que podem acontecer e que impedem que ela consiga manifestar aquilo, elas estão a dar foco na coisa que não querem que aconteça. Ou seja, estão a fazê-la expandir. E quando a fazem expandir, o que é que vai acontecer provavelmente? É que aquilo que elas não querem, ou seja, a incapacidade de elas manifestarem o seu sonho, é o que se vai manifestar. E tu já reparaste em relação a muita coisa. Aliás, este tópico surge porque eu recebi uma mensagem ontem à noite de uma pessoa, portanto, que vai ser, pelos vistos até acho que já nem vai ser, ou já não existe probabilidade de ser. Portanto, alguém do nosso conhecimento, que num check-up de rotina, penso eu, foi identificado qualquer problema de saúde e imediatamente no serviço privado já iam levá-la para a cirurgia. E ontem, portanto, quase numa questão instintiva, não se contentando com aquilo que lhe estava a ser dado de resposta,
ou de solução, foi procurar um outro médico e foi claro que esse primeiro médico que estava a recomendar uma cirurgia, que a única coisa que queria era ganhar dinheiro. Claro. Certo? Já nos aconteceu a nós. Exatamente. Aliás, até posso contar essa história porque acho que é uma coisa que é preciso nós termos muita atenção. Eu tive há 1 ano e tal atrás, sensivelmente. Foi há menos tempo? O do olho? Sim. Foi há mais, muito Há mais? mais. Foi. Então 2 anos no máximo. Nós estamos na Torreira? Oh, Luís, estamos há 5 cá. Sim, eu estou a dizer que estávamos na Torreira. Foi na Torreira porque o médico era em Estarreja. 3 anos, espera aí. Houve um determinado período onde eu tive um pequeno cisto que apareceu na pálpebra deste olho esquerdo. E o que aconteceu foi que fui a um oftalmologista. Portanto, o normal, não é? O oftalmologista assustou-me de tal forma, portanto, e sendo totalmente franco com vocês, que poderia ser um cancro, que tinha que ir para a biópsia, que tinha que ser operado de urgência, mas que depois que poderia haver um processo de recuperação muito doloroso e tal, porque poderia ser uma coisa grave. E claro, óbvio, eu fui sozinho, portanto a Maria José nem tinha conhecimento disso. Eu fui sozinho e, obviamente, que ele levou-me a pensar no pior. Portanto, eu já estava a sofrer por antecipação. O discurso dele foi tão negativo, tão penoso, tão alarmante, que eu fiquei logo imediatamente a sofrer por antecipação. Não é? E agora vou contar eu. Espera. E, entretanto, portanto, acontecendo tudo isto, o que é que eu me mentalizei? Ok, ele deu-me uma solução, vou fazer a cirurgia, ia ser num sistema privado para poder ser operado muito rapidamente, portanto ia ter um custo elevado, não é? E a única coisa que eu fiz foi, cheguei a casa e informei a Maria José, olha, fui a uma consulta ao oftalmologista por causa desta questão do cisto aqui na pálpebra, ele disse-me isto assim, vou ser operado segunda ou terça-feira, uma coisa assim, era logo passado 5 ou 6 dias. E o que é que a Maria José diz? Eles, portanto, o Luís chega a casa quase em estado... Como devem imaginar, não é? Portanto, meu Deus. o profissional diz-me aquilo. E eu, o meu instinto disse-me que aquilo que não era absolutamente nada de cuidado. Eu disse-lhe assim, vira a carinha aqui para mim. Peguei no meu telemóvel, tirei-lhe umas fotos e enviei para uma médica minha, amiga e minha médica... Também oftalmologista. Que ela é médica no Hospital Santa Maria e eu de vez em quando vou lá fazer umas consultas de rotina aos olhos. E mandei-lhe por WhatsApp, que a gente conversa por WhatsApp. E resposta dela, acho que até foi no dia seguinte, que já era tarde. Não me lembro, mas ela responde-me logo. Maria José, venham cá na terça-feira, mas isso em princípio não é nada de especial. Porque eu não lhe disse a ela o que era. Que ele tinha ido a uma consulta. Sim, portanto. Disse nada disso. E lá fomos nós, à consulta, e já fui contigo. Foste. Chegámos lá, a doutora tirou-lhe aquilo na hora. Foram 30 segundos para resolver o problema. A consulta, pagámos a consulta, normal. Sim, o básico. E pronto, o Luís pode ir à sua vida, que isso agora acabou. Se aparecer outra vez, tira-se outra vez. Que isso é um quisto de gordura, não é? Não, ela disse que era portanto, a parte que produz a lágrima, portanto, o canal lacrimejal, que estava entupido e foi enchendo de líquido de lágrima. Exatamente, não é uma coisa sem importância. E a história ficou por aí. Portanto, se ele tem ido na conversa do outro médico, nós tínhamos gasto cerca de 2.000 euros com esta coisinha. Portanto, para vocês perceberem que no mercado existem bons profissionais e maus profissionais, existem uns que só querem ganhar dinheiro à vossa custa, especialmente no serviço privado, não é todos, óbvio, não é por uns pagam os outros. Não, claro que não. Temos que analisar cada um, mas peçam sempre uma segunda opinião. Exatamente, isso é que devem pedir. Porque, de facto, eu posso vos dizer que nesses e ontem foi a mesma coisa, com a senhora. Mais ou menos. Género. Durante 24 horas, sensivelmente, portanto, até eu conseguir a resposta da médica, que, no fundo, ela disse-me pode não ser nada, certo? Mas eu ainda tive que esperar uns dias até à consulta. E que sofreu por antecipação. E sofreu por antecipação, não é? O que é que será que ela me vai dizer? A Maria José é sempre muito positiva, ok? Sempre muito positiva, a dizer isso não é nada, e etc. Sempre. Sem saber, obviamente, mas com aquele instinto de, ok, nós não queremos isso, então se não queremos isso vamos ser positivos, certo? Exatamente. E assim foi. Portanto, mas isto não é um exemplo necessariamente que se aplique. Mas eu posso vos dizer que esses dias em que eu estive a sofrer por antecipação, tudo me corria mal. É impressionante. Tudo me corria mal. O trabalho não fluía, tive um projeto na altura qualquer que também não conseguia avançar. Lembras-te? Num espaço de dias. Portanto, e vejam bem, eu, que no fundo estudo sobre este assunto,
nessa altura fiquei completamente desalinhado, mesmo que a Maria José me estivesse a tentar puxar para cima. Portanto, eu sei os efeitos nocivos que isso traz para o nosso dia-a-dia. Porque não era necessariamente só questão de saúde, era tudo o que foi correndo menos bem, decorrente de sofrer por antecipação por uma coisa que poderia ou não ter algum problema. Mas lá está, eu tinha de antemão um médico que me tinha dito, não, isto pode ser perigoso, pode ser um cancro, portanto vamos ter muita atenção, fazer biópsia, tudo isso. Aliás, eu acho que o hospital, não, é na Casa de Saúde da Boa Vista. Era na Boa Vista. Vamos ter que alugar um bloco o mais urgente possível. Aliás, aquilo era uma maneira de ganhar dinheiro rápido. Literalmente, eu hoje tenho essa consciência, ok? Mas eu tenho passado por muitos momentos em que eu tenho que me monitorar, tenho que me disciplinar e forçar a mudar o meu comportamento e a minha forma de ver as coisas, porque o meu padrão é sofrer por antecipação. Certo? E perguntam vocês, e o que é que o Luís tem feito? Eu posso-vos dizer que hoje, estamos a falar de fevereiro de 2025, aquilo que me permite lidar melhor com esse sofrer por antecipação é uma coisa chamada caminhada. E pergunto, não é a caminhada em si que me faz conseguir lidar com isso. É algo que eu faço durante a caminhada. Que é uma coisa chamada mindfulness. O que é o mindfulness? É viver no momento presente. Estar atento a tudo o que está a acontecer à minha volta. E tu sabes que eu digo-te muitas vezes, olha, vi um riacho assim, e um pássaro assado, e um réptil assim. Para Maria José, aquilo não lhe diz nada. Mas no momento em que eu estou a caminhar e que estou atento a tudo o que está a acontecer à minha volta, eu estou a viver agora. Não há nem futuro nem passado. É aquele momento. Percebes? E eu acho que se nós conseguirmos viver no momento presente, essa ansiedade que tu estavas a falar inicialmente e sofrer por antecipação, desaparece. Tu consegues estar mais centrado. Certo? O que é que tu achas que podes recomendar às pessoas que tu faças que no fundo te ajude a não sofreres por antecipação? Não sei, nós estávamos agora aqui a dar o exemplo da tua vista, do teu... Sim. E eu, assim, de repente, lembrei-me que já passei por uma situação idêntica com um médico também, eu até nem sei se não foi da Boa Vista. Já não foi. Não foi, foi de outro particular. Em que eu tinha este dedo mola. Lembras-te? Sim. Lembras? Sim, uma parte da articulação. Cada dedo, ele disse, olha, vamos fazer a este, mas este também já estava a começar. 1.000 euros cada dedo. Sim. Tipo saltava a articulação. Exato. Ela ao dobrar, e ele explicou-me e disse-me, olha, isto é um pontinho aqui, quase que sem anestesia, sem nada. Sim. E eu comecei a pensar assim, 1.000 euros? Não, isto tem que ter outra solução. E não fiquei ali, quer dizer, ele também me traçou um plano de tratamento. Diagnóstico, pode ficar com o dedo preso para sempre. Sim, eu lembro. Foste comigo até? Foi. Pronto. Portanto, eu reajo desta forma. É aqui que eu queria chegar. Ele estava a falar comigo e já não estava a ouvir nada. Porque aquilo que ele estava a dizer, entra mas sai na delegacia, este homem não... Que é uma das grandes dificuldades às vezes que eu tenho com a Maria José, porque ela entra no filme dela, eu estou a dizer uma coisa, ela já está noutra. Já estou noutra. Portanto, ele quando me começou a dizer que eram 1.000 euros cada dedo, mas depois disse-me, ainda fiquei, mas depois quando me disse, mas olha, isto é muito simples, porque isto em meia hora faz-te, vai embora a sua vida, e eu cá para mim. 1.000 euros cada dedo, nem meia hora, isto se calhar nem demorava tanto. E uns pontos, 3 pontos aqui, para compor um nervinho, para não sei o quê. Não, nem pensar, isso era o que tu querias, nem pensar. Portanto, ele continuou a falar, mas eu já lá não estava, eu já estava noutra, a pensar o que é que eu poderia fazer, a seguir, para o meu caso, arranjar a solução. Eu estava a pensar nas soluções que tinha, para além dessa, que não estava minimamente interessada, em arranjar que depois arranjei e não fui operada a nada e nunca mais tive problema nenhum nos dedos, nem de perto nem de longe. Portanto, foi só umas infiltrações, não é? Foi umas infiltrações e acabou. Ou seja, fui a outro médico que viu um plano de tratamento completamente diferente. E a mim não me... mas eu tenho isto realmente, quando há uma coisa destas de saúde, nem tudo me cabe na minha cabeça. Há coisas que não me encaixam. Eu acho que é aí que joga muito com a parte intuitiva. Intuitiva, é isso. Eu digo assim, não pode ser, tem que haver outra solução. Isto não existe, não dá. Quando ele me chegou a casa com a vista, com o diagnóstico, que ele vinha a tremer, eu disse, Luís, calma, isso não é nada disso. Tem calma, que isso
está tudo mal, isso não tem nada a ver. Portanto, na minha cabeça há coisas que não encaixam. E então eu não perco tempo a ficar ali. Saio, vou para outra, vou procurar uma solução, vou pesquisar, faço um telefonema. Essa é a solução que eu arranjo para... Sim. Para muitas coisas. Sim. Para muitas coisas. E nesse aspecto, é essa a grande vantagem num relacionamento de termos personalidades diferentes. Porque há outras coisas que eu não me desenvencilho tão bem e tu... Exatamente. Ou seja, tem que haver aqui um complemento de parte a parte. O importante é, já falamos várias vezes sobre isto, o importante é que o relacionamento enquanto empreendimento que dê lucro. Certo? Dar lucro é que esteja tudo bem com os dois. Exato. Certo? Portanto, se há um que tem alguma falha ou alguma coisa menos trabalhada, menos desenvolvida e o outro tem isso muito ativo, então contribui com a sua parte e chegamos a meio termo. Certo? Portanto, a Maria José tem essa capacidade intuitiva, sobretudo nas questões de saúde. Quando lhe apresentam alguma solução, ela não engole aquilo à primeira. Certo? É verdade. E eu acho que devias aplicar, olha, até falando sobre isso, devias aplicar isso em tudo. Na questão de não engolir tudo o que te dão. Certo? Mas também se aplicasse isso em tudo, depois já não precisava tanto de ti. Pronto, mas eu acho que sofrias menos. Aliás, aquilo que estávamos a falar de sofrer por antecipação, que é o caso dela às vezes em notícias, etc., acho que deverias ser uma pessoa com um espírito crítico maior e não engolir tudo. Perguntar a segunda opinião. Outro médico. Outro cientista. Mas tu não sabes as opiniões o que eu pesquiso, o que eu vou ver, se realmente... Eu só me preocupo quando vejo que há essa possibilidade e que isso pode acontecer. Porque há coisas que na minha cabeça também não entram. Pronto. Mas há coisas que, dependendo da pessoa que te transmite essa informação, ser da tua confiança ou não, que ela pode estar equivocada, porque a questão também é essa, percebes? É que nem tudo é uma coisa estática. Há sempre... Como estávamos a dizer, há aqui inúmeras oportunidades, inúmeras hipóteses, inúmeros desfechos que são possíveis para uma determinada situação. E às vezes, eu, Zé, no passado, também já acreditei em coisas que hoje se calhar não defendo. Aliás, eu digo muitas vezes, um dos meus grandes mentores, eu não vou dizer quem é porque eu não quero influenciar ninguém negativamente nesse aspecto, mas um dos meus grandes mentores, durante muitos anos, eu estudei com ele, fiz inclusive vários cursos dele, inclusive formações e certificações, e que me desiludiu profundamente quando mostrou um outro lado que eu desconhecia. Certo? E hoje em dia é uma pessoa que já não está em ressonância comigo. Compreendes? Estou a dizer que o trabalho dele que é inválido para a maior parte das pessoas? Não. Só não está alinhado com aquilo que são os meus valores. E não estando alinhado com os meus valores, então eu escolho seguir um rumo diferente. E por isso é que estou constantemente a procurar pessoas que estejam no meu alinhamento. Ok? Hoje em dia, por exemplo, os meus mentores nem têm necessariamente a ver com desenvolvimento pessoal. Tem a ver mais com questões existenciais, de o nosso papel no mundo, a nossa missão, e por isso é que se calhar nós estamos tão focados ao longo de 2025 em realmente trazer aqui um equilíbrio à comunidade e trazer ferramentas valiosas para que vocês possam ter uma vida feliz, equilibrada, plena, não é? E até os nossos interesses. O não haver as coincidências de nós termos mudado para uma casa no meio da serra, que nos levou a não pensarmos mais na praia, que era uma coisa impensável para nós. No nosso espectro, ou no nosso campo de visão, isso era uma coisa impensável. Morar longe da praia, do mar, isso era uma coisa que nós precisávamos para respirar, porque quando estávamos em baixo, e hoje em dia não precisamos nada disso. Quer dizer, ainda nem fui à praia desde que estou aqui. O mais curioso é isso. Desde outubro. Passeio. Sim. Está aqui ao lado. Está a 40 minutos. Sim, não é por aí. Mas não havia necessidade. Porquê? Porque nós mudamos o chip, mudamos a vibração. Ainda ontem me ligou uma amiga a perguntar-me assim, então, não vieste aqui ao Furadouro, aqui a Torreira? Onde nós estávamos. Disse, não acredito. Estás aí desde outubro louca por praia que vocês eram, ainda não vieram dar um passeio aqui, tomar um café à praia. Sim. Não foi. Não. Diz ela, eu não acredito. Vocês estão mesmo a gostar disso aí. Não me lembro sequer da praia. Acho que também são fases diferentes da vida. Eu acho que idades diferentes. Valorizamos, se calhar, coisas diferentes. Mas foi uma coisa natural, já reparaste? Pois foi. Mas pronto, é assim. Não tem mal nenhum. Exatamente. Não estamos bem, é o que importa. E a praia está a 40 minutos. Quando chegar o tempo dela, estamos a voltar ao passado. Não é? Quando chegar o tempo dela, se calhar vamos umas poucas vezes, mas se calhar nem vai ser necessário. Não sei se vamos ver.
Até porque nós temos aqui praias por praias, temos aqui praias de rio, fluviais, mas temos praias. Temos muito que explorar por aí. Tem muita coisa. Aliás, até aproveitamos para fazer aqui um convite. Se quiserem conhecer Arouca, tem coisas extraordinárias. Não é só os passadiços do Paiva, que são mundialmente conhecidos. E que a gente ainda nem sequer lá foi. Não exploramos nada. Temos passadiços à porta de casa. Tanta coisa aqui à volta da zona de residência que ainda não tivemos necessidade de explorar. E todos os dias eu descubro, por exemplo, nas minhas caminhadas, coisas novas que eu desconhecia. E quando vier o calor, temos uma fruta, muita coisa. Uma frutinha e mais qualquer coisa na mochila e vamos para aí explorar. Sapatilhas. Há tanta coisa, tantas matas, tantas coisas lindíssimas aqui. Aliás, a Serra da Freita tem os próprios caminhos que tem no Geoparque. Acho que são, eu não tenho a certeza, que são 5 ou 6 trilhos, mas tem um trilho de 50 km. Portanto, há muito para desbravar. Eu já costumo dizer que cometo uma loucura quando ao fim de semana faço 24, então ainda tenho o dobro para fazer. Pronto, não é? mas aí eu já não te acompanho. 50 km. Quem sabe? Eu nem 24. Não. Os 50 também acho que é bastante desafiador, especialmente que é na Serra, não é? Não, quero ir passear, mas quero parar, quero tomar um banho num lago, numa cachoeira, percebes? Mas, o meu intuito não é ir caminhar, é ir passear. Ok, mas faço-te este desafio. Estavas a dizer que não conseguirias aguentar uma caminhada de 24 km. Estavas a afirmar isso. E se eu te disser que se te empenhares neste desafio, que vais perfeitamente fazer os 24 km? Ok. Até vou fazer mais, somar tudo. Não, de uma vez, num dia, nem que a gente para a meio, portanto a meio do trajeto, e fazemos um piquenique, por exemplo. Ou seja, se começares a pensar nisso, e no desafio físico que é, tu já estás a sofrer por antecipação de uma coisa que se calhar tu vais conseguir fazer muito facilmente no Se futuro. conseguir, consigo. Se não conseguir, paro. Não tem problema nenhum. Entendes? Não por aí. Mas vamos aqui ao cerne da questão. Uma das coisas que eu normalmente trabalho mais com os meus mentorados, quando começamos a traçar metas, a traçar planos, quando há, por exemplo, o início de uma nova empresa, quando há o desenvolvimento de um produto, mudança de país, porque nós já vivemos, já passamos por tudo isso nós, na nossa vida privada, é das coisas que eu mais tenho que trabalhar com os clientes, é precisamente isso. É desfocar a atenção deles em tudo aquilo que pode correr mal. Porquê? Porque, como a Maria José disse muito bem no início, nós ficamos completamente bloqueados quando começamos a sofrer por antecipação. Ou seja, nós sabemos que há um plano que temos que cumprir, um plano de ação, há pequenos passos todos os dias, não é? Mas nós nem damos esses pequenos passos porque estamos tão assustados. Exatamente. Que ficamos travados, estagnados completamente. Então aquilo que eu vos digo, que para mim, e dou-vos aqui mais uma vez na primeira pessoa o testemunho, aquilo que para mim foi mais importante para conseguir combater ou contrariar essa tendência natural minha, foi realmente começar a estar focado em viver o presente. O tal mindfulness que muita gente diz, não é? Viver o agora, estar aqui presente. E estar presente não é só estar atento ao que está a acontecer à minha volta, e etc. É estar presente mesmo, como por exemplo, estamos a gravar este podcast. Eu estou 100% presente, eu não me interessa o que está a acontecer lá fora, eu estou aqui com vocês. Ou estamos aqui com vocês. Telefones desligados, computador fechado, tudo focado em entregar esta mensagem e partilhar este conteúdo. Porque, caso contrário, nós estamos, mais uma vez, a sofrer por antecipação, por exemplo, do que vai acontecer depois de gravarmos, do treino que vou ter à noite. Não, eu quero estar presente. E acho que é das coisas mais simples que nós podemos ter e que se pode aplicar em todos os momentos. Já falamos disto, por exemplo, quando estamos numa refeição, das pessoas estarem nos telefones e não estão presentes. Certo? Portanto, basicamente é eliminar distrações e estarmos focados em uma coisa de cada vez. Vamos imaginar que vocês têm um grande desafio pela frente. Deixa-me só terminar o raciocínio. Têm um grande desafio pela frente. Não se foquem na distância entre onde vocês estão e onde vocês querem chegar. Foquem-se nos pequenos passos que vocês controlam, que é isso que vocês controlam, que dão todos os dias. Porque se estão a pensar nas coisas gigantes, os desafios grandes que têm lá na frente, por isso é que eu nem falo no programa de 24 semanas, nos 6 meses para transformar a sua vida. Há coisas que eu não falo no início. Não, uma semana de cada vez. Porque eu tenho a certeza que se eu dissesse exatamente que desafios é que vocês têm pela frente, não fazíamos. As pessoas não faziam, nem começavam. Portanto, isto é tudo pensado. Digo eu que eu nem sei o que é, mas pronto. É óbvio que as pessoas podem ir lá espreitar a ver o que é que tem.
Mas se as pessoas cumprirem com aquilo que eu oriento, as pessoas não sofrem por antecipação. Tipo, ai, vai chegar ali à semana 10. Eu não vou espreitar nada, que até tenho medo. É Podia lá ter ido já ver a quarta ou aqui, não vou. Já pensei nisso, mas não Mas é que não tens que ter medo, porque se foi programado para ser uma coisa progressiva, exatamente, então é só confiar no processo. Ou confias ou não confias. Porque se a pessoa não confiar, nem se inscreve. Certo? Acho eu. Por falar em telemóveis, Sim. ia-te perguntar, o telemóvel, o meu, onde é que fica? Onde é que fica? À noite. Já falamos sobre isso? Na sala. Pois, Já falamos mas continua a ficar. Continua a ficar. E de manhã estou sem telemóvel. Sem telefone. Só para confirmar. Para que se conste que aquilo que ela se comprometeu há... já vai há um tempo. 3 semanas? Eu não sei há quantos episódios é que foi. Eu acho que foi no primeiro ou no segundo. Talvez nos meus anos, por aí. Se calhar. Eu sei que foi em janeiro. Portanto, acho que se calhar foi o primeiro dessa temporada. O primeiro ou o segundo? Este é o quarto. Nós tivemos uma semana sem gravar. Mês, portanto, ela está a cumprir direitinho. Então, cumprir e está mais comprido, que agora já nem me faz sentido. É que já nem faz sentido eu ir para a cama de telemóvel na mão. E o teu sono, como é que está? Em relação a essa mudança? Não notei alteração nenhuma. Mas olha, que eu agora, com esta semana do desafio, eu notei, portanto, por motivos óbvios, durmo com ela, óbvio que eu noto o sereno ou o irrequieto que é o sono dela. Não é? E notei que estavas com um sono muito mais sereno. Pronto, ok. Mas eu não notei nada. Em termos de sono, está igual. Eu durmo bem, sempre dormi bem. Sempre achei que dormia bem. O que não quer dizer que fosse verdade. Que pronto, estivemos a ver e não era necessariamente verdade. Tudo bem, é? mas eu o dormires muito. O sono de qualidade já é outra coisa. E eu noto no sono de qualidade a maneira de respirar. A tua respiração. Mais acelerada ou menos acelerada. Percebes? Eu notei que estavas muito mais serena e que eu acho que tem a ver com um reboot do teu metabolismo. Talvez. Percebes? Natural. E até notei uma coisa. E até vou partilhar contigo. Eu partilhei isto mais uma vez nos stories do Instagram, portanto, se querem acompanhar o dia-a-dia e aqui as reflexões que eu vou tendo todos os dias, acompanhem, porque eu partilhei isto para quem me ouviu. Hoje? Não, já foi para aí... Aliás, deve ter sido no domingo ou na segunda. No domingo ou na segunda, se não estou em erro. Por conta das coisas que eu notei ao longo da semana passada, que foi a primeira semana do desafio, curiosamente, e eu não acredito que tenha sido coincidência, notei que a Maria José estava mais calma, menos tremeliques. Ou seja, a Maria José está sempre com qualquer coisa a mexer. Ou o braço, ou a perna, ou até o pé. Aqui, os bichos carpinteiros, não é? Ou o brinco, ela está sempre a mexer alguma coisa. Sempre. Notei que ela esteve mais serena. Notei que ela estava mais pacífica. E notei que ela estava mais carinhosa. Ou seja, eu ganho com isso. Portanto, eu ganho por todos os lados. Em primeiro lugar, a validação do programa. Em segundo lugar, mais miminhos, toda a gente gosta, não é? E acho que sim. Mas foi uma das coisas que eu notei. Eu não sei se... Porque assim, a parte da alimentação, nós sabemos que temos um prazer imediato com o alimento. Certos alimentos mais condimentados, mais saborosos, dão-nos ali Mas eu um boost. Tudo o que quero. Estás a ver? Como comes afinal tudo o que queres? Tudo o que quero. E perdeste peso. Eu perdi 1 quilo. Ainda não começou com exercício físico. Certo? Ainda não está nada no programa, ainda não chegaste a parte nenhuma disso. Não. Mas vou chegar, já estou a ver. Portanto, vejam bem. Se a pessoa... Porque a Maria José dizia que não podia comer as coisas que gostava, etc. Portanto, já está aqui completamente... Em termos de comida, derrubado por terra. Estou a comer tudo que me apetece. Agora, também vou dizer, quer dizer, por exemplo... Tenho tido dias que me apetece comida de lume. Me apetece fruta fresca, por exemplo. Fiz uma refeição, não sei se foi ontem, ontem foi, o meu almoço foi fruta. E o meu lanche foi fruta e jantei comida. Pouco comida. Não me apeteceu comida durante o dia. Comecei a comer era meio-dia. Ou 1. Hoje foi à 1. Hoje comecei a comer à 1. Não tinha fome ao meio-dia. Fiz o almoço para mim com muita couve. Hoje foi um almoço muita couve.
e almocei só à 1 da tarde. E acho que não vai haver lanche. Então, Não vai haver fazes lanche. as refeições. Não, Desde não vai haver que compras, qual foi o intervalo que tu sentiste mais confortável? 16, 18. Ou 16 ou 18. Porque, assim, É? por aquilo que eu tenho visto, é 18-6. Não 16-8, mas 18-6. Se começas a comer ao meio-dia, tenho visto a tua última refeição 8. às 6. Não, mas... Portanto, são 18-6. Não, mas ontem foi às 8, por exemplo. Que acabei de jantar. Foi às 8. Então foi, por Eu exemplo, comi à 17. 1. Foi 17, por exemplo, ontem. Portanto, mas que oscile entre 18, É o que eu digo, 16 a 18 horas. Pronto. 16, ou 16 ou 18. Está tudo tranquilo. Eu, por exemplo, esta semana especificamente, porque no fim de semana eu, Luís, cometi alguns abusos, então estou a fazer uma refeição por dia só. Portanto, é o compromisso que eu tenho, porque no próximo fim de semana... Ou seja, está a fazer jejum intermitente 24 horas, é isso? 23 23 1. Portanto, basicamente é isso. Porque quando nós fazemos uma refeição por dia, poderá ser 24 horas de jejum, mas não é. Portanto, é 23 e depois temos ali 1 hora para fazermos a refeição, porque é óbvio que o volume de comida que eu preciso, uma pessoa que faz 2 horas e meia de caminhada por dia e que treina 5 dias por semana, mais 1 hora de musculação, portanto, precisa obviamente de calorias, certo? Portanto, eu demoro muito tempo a jantar, porque tem que ser, em primeiro lugar, jantar devagar, para poder assimilar. E em segundo lugar, porque também me dá um prazer imenso e é como se fosse uma recompensa para mim, o jantar. E é quando eu faço aquela mudança, o treino para mim é parar o trabalho e entrar na vida pessoal, e depois o jantar é tipo, agora vou relaxar. É o meu prémio. É o meu prémio. Exatamente. Eu acho que eu vejo o meu jantar como uma recompensa, porque no fundo estou a nutrir o meu corpo, não é? Uma recompensa por ter estado focado, ter cumprido com tudo aquilo que me predispus e que tinha estabelecido para mim mesmo naquele dia. Portanto, para mim é, ok, cumpriste com sucesso, então agora vais ter um miminho. Não é? Não é o doce, mas é um alimento que me sacie, que me dê prazer. Óbvio que eu não como aquilo que não gosto. Não me venham com... Aliás, eu hoje em dia acho que não há nada que não goste, porque as pessoas dizem assim, e tal, vais-te recompensar com brócolos e com... Tu comes tudo. Eu adoro. Portanto, para mim é um prazer. Aprendi a gostar. Mas se calhar, quando eu comecei este processo de perda de peso, também podemos utilizar aqui esta questão do sofrer por antecipação. Nas dietas que eu fiz ao longo de 30 anos, possivelmente, uma das coisas que também me fazia falhar muitas vezes era sofrer por antecipação, que era a parte da restrição. Dietas extremamente restritivas. Então o que é que ia acontecer? Eu começava a pensar que me ia fazer falta isto, que me ia fazer falta aquilo, e no fundo era um processo de autossabotagem. E estás a ver, eu não. Fiz 1500 dietas em toda a minha vida, mas quando entrava na dieta era a louca. A louca. Que é um erro. Não havia sofrimentos nenhuns. Para uma personalidade como a tua, é um erro. Eu sabia que ia para ali, acabou, ia para ali, pomba, ia para ali, não comia nada, não fugia de nada. E porquê que depois voltavas? E depois chegava cansava-me, portanto, chegava ao meu objetivo, não é? E depois vai-te Às embora. vezes mais que o meu objetivo. Ficava encantada da vida, andava ali uma temporada fantasticamente feliz, a comprar roupas, ali, um espetáculo. E depois, estou cansada disto, vou comer. Estás a ver? Era assim. Mas isso, estás a ver, é porque vais ao extremo. Eu sou muito extremista. Pronto. Em tudo. Porque é que eu... Sou muito extremista. Mas pensa comigo. Porque é que eu, quando fiz este programa, por exemplo, fiz as coisas de uma forma progressiva para a pessoa nem notar? Porque eu sei que se fosse uma coisa radical, a pessoa vai com a força toda, mas não é sustentável. Estás a ver? A minha ideia, e aliás, por isso é que eu nunca pensei, quando comecei com o meu processo de perda de peso, eu nunca pensei que ia ter princípio, meio e fim. Eu disse, eu vou mudar. E é para a vida, até ao fim. Percebes? Portanto, e isso é o que tem garantido a minha sustentabilidade ao longo dos anos. Exato. Porque se eu tivesse tipo, não, agora vou fazer assim, vou entrar numa dieta extremamente restritiva e tal. Aliás, ainda hoje eu gravei, antes de gravarmos este podcast, gravei o meu programa semanal na Mega Web Rádio, em que estou a falar precisamente sobre as 24 semanas. Portanto, na rádio eu estou a dar a oportunidade de, como eu faço um programa quinzenal, de a pessoa, ao longo de 2025, que tem 48 semanas,
portanto, de ter a temática de cada uma das semanas deste desafio. Portanto, este foi o 4º episódio, onde eu falava sobre a parte de musculação. Portanto, o exercício físico, mas sobretudo a parte de musculação. E a importância que é desenvolver massa muscular, sobretudo a partir dos 50, porque está diretamente relacionada à ausência de massa magra ou baixo índice de massa magra, portanto de músculo, com Alzheimer, com a demência e com um completo colapso do sistema hormonal. Ou seja, falamos naquela questão da semana passada da longevidade, mas também com qualidade, certo? Pronto. Mais importante que fazer caminhadas, do que fazer exercícios cardiovasculares e etc., é fazer musculação, treinos de resistência. Não precisam de pesos, basta com o vosso peso corporal. Mas é importante vocês desenvolverem massa magra. E a Maria José, por exemplo, é uma pessoa que precisa muito desenvolver massa magra nas pernas, por exemplo. Isso é uma das coisas que ela vai perceber por ela própria. Portanto, não sou eu que estou aqui a dar, porque eu não sou personal trainer. Mas ela precisa desenvolver mais músculos nas pernas. Isso vai ser importantíssimo para a parte cognitiva dela. O que parece que não está minimamente relacionado. Mas se vocês virem os estudos que têm saído nos últimos 3 anos, sobretudo, há muita relação direta entre o nível de massa magra, ou seja, o nível de desenvolvimento muscular, e aquilo que são doenças na parte neurológica. Portanto, quanto mais músculo a pessoa tiver, menos hipótese ou menos probabilidade tem de ter, nomeadamente Alzheimer, e a parte da demência. Portanto, isso acho que é fundamental, certo? Portanto, mas isto tudo para te dizer que neste processo foi por antecipação, eu vi pessoas com coisas tão simples e que parece que não estão relacionadas como queda de cabelo, alergia pelo corpo todo, ataques de pânico. Estamos a falar de pessoas que, inclusive, portanto, a parte de vómitos, enjoos, etc., é uma coisa que é muito frequente. Aliás, já dei a entender que era um bocadinho isso que eu passava quando estava na altura da música. A pessoa fica enjoada, fica mal disposta, dá-lhe vómitos, etc. Portanto, pela parte do sistema nervoso, que entra em completo colapso, não é? Só na hipótese muito remota de alguma coisa não vir a correr bem. Mas quem é que diz que não vai correr bem? É que se eu estou focado naquilo que pode correr menos bem, eu não vou dar o meu melhor. E se eu não dou o meu melhor, a probabilidade disso correr mal é muito maior. Certo? Claro. Porque assim, uma das coisas que eu sempre tive, e acho que a Maria José é uma das coisas que fica muito surpresa comigo, é a minha capacidade de improviso. Certo? Eu digo muitas vezes, vamos imaginar que vocês estão, que estamos a gravar este podcast, que vamos terminar a gravação e que vocês chegam até mim e dizem assim, Luís, eu tenho um evento hoje à noite, às 8 da noite, e um dos palestrantes falhou-me, está doente ou qualquer coisa que falhou. E é para falar sobre nutrição. Eu não sou nutricionista. Atenção. Eu precisava de alguém que fosse 45 minutos falar sobre algum tópico ligado à nutrição. Eu acho que imediatamente começa a ativar logo aqui a base de dados e conseguiria mentalmente, de uma forma muito simples, criar logo uma palestra e hoje ia palestrar e sem qualquer stress. Outra coisa, por exemplo, que pode ser importante, portanto, estava a falar nesta questão do mindfulness, outra coisa importante é a pessoa ter muita bagagem, muito conhecimento. Certo? E muitos recursos também. Aliás, há bocadinho estávamos a conversar com uma pessoa aqui em casa, tem sempre os recursos todos à disposição dela. Mas o que é que ele teve que fazer? Ele teve que construir, ao longo dos anos, essa base de dados. Aliás, dou-vos outro exemplo. Portanto, nós estamos a gravar isto numa terça-feira. Por norma, gravamos à terça-feira o episódio. E hoje eu fiz uma história, também no Facebook e no Instagram, e aproveito também para vos deixar aqui esta sugestão, caso faça sentido para vocês. Muito recentemente eu tive conhecimento de que uma cliente que andava muito aflita a tentar um crédito de habitação e que não conseguia a aprovação do crédito, que quando encaminhada à pessoa certa, em menos de 24 horas tinha o crédito aprovado. Okay? E eu já tive casos de clientes que, por exemplo, vão poupar no total da longevidade do empréstimo 10 mil euros, 15 mil euros só porque estiveram com a pessoa certa a tratar-lhes do processo. Que é uma pessoa que é da minha rede, okay? O meu círculo de confiança, vamos dizer assim. Portanto, deixo-vos aqui também em aberto, caso vocês, aliás, isto parece quase conversa de vendas, mas não é, porque eu não ganho nada com isto. Portanto, vamos por partes. Se vocês tiverem, portanto, em Portugal, isto tem que ser em Portugal, se vocês tiverem um crédito à habitação
e sentirem, por exemplo, que o vosso crédito que não está com as melhores condições, que a prestação aumentou ao longo dos anos, etc. E quiserem, sem compromisso e gratuitamente, que alguém avalie o vosso caso e veja se no mercado existe alguma outra solução mais vantajosa para vocês, portanto, a única coisa que têm que fazer é mandar uma mensagem privada através do Instagram, através do Facebook ou então por e-mail para luis@luisalvesoficial.com, mandarem-me o vosso nome e o vosso número de telefone, que eu irei pedir a alguém da minha inteira confiança, que consegue esses tais milagres, esses tais impossíveis, para entrar em contacto com vocês e analisar o vosso caso sem compromisso, ok? Mas quem quiser também, ou quem andar à procura de compra de casa e que vá recorrer a crédito e que queira também, mais uma vez, sem compromisso e totalmente gratuito, que o vosso caso seja analisado, portanto, mandem mensagem. Já ajudamos imensas pessoas a conseguirem resolver esta questão. E, mais uma vez, como a minha missão, ou a nossa missão, é ajudar-vos em todas as áreas, dar-vos todos os recursos que nós temos à nossa disposição, até agora era só um círculo muito fechado que tinha acesso a estes meus contactos, vamos dizer assim. Mas agora, por que não abri-los um bocadinho mais? Claro. Nós estamos agora dispostos a tudo. Ajudar. Exatamente. Portanto, É óbvio. ou aqui nas mensagens, ou nos comentários, aliás, do YouTube ou do Spotify, não ponham os vossos contactos pessoais, porque senão os bots, vamos dizer assim, vão pegar e começar a fazer spam. Portanto, não queremos nada disso. Mandem por mensagem privada ou então, se preferirem, por e-mail. O assunto crédito à habitação, mandam os vossos dados, nome e número de telefone, têm que estar em Portugal e ter um crédito ativo, ou então estarem a pensar em fazer um crédito, a compra de um imóvel. E farei o possível para passar à pessoa certa para vos auxiliar. Ok? Aliás, há muitas pessoas que até sofrem por antecipação quando estão a pensar em comprar de casa. Exatamente. Será que vai emprestar? Será que não vai Quem emprestar? sofre por antecipação, de uma maneira geral, sofre sempre. Por tudo. Agora, vamos aqui explicar um bocadinho onde é que eu sofro por antecipação, porque eu sei que sofro por antecipação. E afinal só. Mas não tem a ver com estes casos Mais que a gente mais falou. corriqueiros. Sim. Os meus são mais... Como é que é dizer? Não é que não sejam importantes, mas são mais... menos prováveis. Sim. São De mais acontecer. globais, queres tu dizer? Mais globais, menos prováveis de acontecer, felizmente. Maria José, vou-vos dizer, nós estamos a morar na Serra, certo? Eu acho que na cabecinha dela, esta cabecinha loira, que se calhar pensa que vem para aqui um tsunami que leva tudo. É um dos cenários que vem na cabeça dela. Não tsunami. Aqui não necessariamente. Mas quando nós morávamos na praia, A torreira. ela imaginava, acordava muitas vezes a dizer que tinha sonhado que vinha uma onda que levava e que nós ficávamos suspensos, que íamos comprar um barco. Ela andou com essa ideia. Íamos comprar um barco para pôr na garagem, para que quando viesse o tsunami e viesse a onda gigante, para nós termos um barco para navegarmos à volta do prédio. Se desse tempo para alguma coisa, realmente. Enfim. Portanto, Não. os filmes Pronto. e o sofrer por antecipação é um bocadinho isso. Outra coisa. Fala-se num meteorito enorme que em 2030 meteorito enorme que em 2032 provavelmente vai passar vai bater na Terra. a milhares de quilómetros daqui. Primeiro era 1 centímetro não sei o quê, mas agora já está a 2 centímetros não sei o quê, e daqui a 2032 isto vai aumentar. E eu já andei aí um bocado preocupada com isso. Só que agora há pouco estive a pesquisar, o que eu me farto de ler sobre isso, e parece que mesmo que bata vai ser na parte da América Latina. Portanto, tem impacto no mundo. Vai certo? ter impacto, com certeza. Ou teria. Eu prefiro dizer teria. Não quero... Então, queres Claro que essas coisas me preocupam. Espera lá, queres-me dizer o seguinte... Pelo menos é a minha ideia. Se for alguma coisa, portanto, a nível de extinção, eu acho que os filmes baseiam-se em alguma coisa. O ser humano tem acesso a tanta tecnologia, será que não consegue combater isso? Não és tu que dizes... Não, estou eu a perguntar. Não és tu que dizes que se fazem filmes é porque é possível de acontecer? Não, o que estou a dizer é, nos filmes existe uma solução que é estudada. Temos tantos génios E neste andam mundo. a estudar, mas para já ainda não há solução. Não sabes. O que eu leio não há solução. Filhinha, eu só te vou dizer o seguinte. Portanto, Tudo o que seja, o meu sofrimento por antecipação é nestas coisas. Deixa-me só te dizer, se forem coisas realmente a nível de extinção, com certeza os governos, na calada, obviamente que não é público, para não causar pânico
e as pessoas sofrerem por antecipação, já não a trabalhar nisso. Senão nós não confiamos nas agências. Mas eu certo? sei que andam a trabalhar nisso, mas ainda não há solução. Pronto, mas eu agora pergunto. Se tu começares a condicionar a tua vida baseado numa probabilidade de acontecer ou não algo daqui a 6 ou 8 ou 10 anos, tu não vais, mesmo que aconteça alguma coisa catastrófica, tu não vais gozar nada da tua vida até lá. Está bem, mas eu não ando constantemente a pensar nestas coisas. Ou agora a minha vida está condicionada com estes acontecimentos, ou com estas previsões, ou com estas coisas. Não necessariamente, mas o teu humor e a tua forma de estar ao longo do dia, muitas vezes está. E tu sabes quando me aparece isso. Esse tipo de notícias que mexem comigo. Ou seja, eu acho que, fazendo aqui uma análise, deves parar, portanto, porque assim, como vocês sabem, nós desde 2012 que deixamos de ver televisão de uma forma padronizada, mas a Maria José ultimamente de vez em quando vai lá picando. Mas não é na televisão que eu vejo isso? Nas notícias? Não. Não? Não. Mas eu vejo-te ver notícias. Mas não é nas notícias que eu vejo isso. Então? Nas notícias não falam nisso. É no Instagram, na internet. Uma fonte muito fidedigna de informação. Luís, também passa nas notícias. Claro que é fidedigna, então, claro que é verídica. E se fores ver o que eu te estou a falar, vai pesquisar. Pronto, mas o que eu quero dizer é que o meu sofrimento por antecipação é neste tipo de coisas que não... Vale o que vale. Acabou. Há pessoas que não querem saber disso para nada. A mim, perturbam-me. E no meu dia-a-dia, coisas... sou prática. E não me deixo abalar por sofrimento por antecipação. Não, sou muito prática. Vou e tenho que arranjar uma solução, e enquanto a coisa não estiver resolvida, também não paro. Vou para aqui, vou para ali, vou para lá e também não paro. E não descanso. Mas tenho que resolver. Agora... As coisas que estão no teu poder. No meu... Que eu posso resolver. Lá está. Eu nessas coisas que eu posso resolver, não me afetam. Pronto, então agora pensa comigo só numa Nas questão... outras eu não posso. Pronto, mas pensa numa questão construtiva. Se não podes resolver nada nos outros assuntos, então deves, não é empurrar, mas deves deixar a quem está por dentro desse assunto e que pode ter algum tipo de ação concreta, e que é que eu essa faço? responsabilidade. E o que é que eu faço? Não então, posso fazer nada? E porquê é que sofres? Porque... Pergunto-te assim. Durante um evento mundial que nós passamos muito recentemente, não vale a pena falar porque senão somos boicotados no YouTube só por utilizar a palavra, tu lembras-te do que disseste que ia acontecer? Aliás, nós em 2025 já não existia mundo, segundo aquilo que tu supostamente alimentavas nessa altura. Eu não alimentei nada, Luís. Não, estou a dizer aquilo que tu consumias de informação e de notícias, etc. Certo? E no fundo visto que não aconteceu nada daquilo que estava previsto. Não. Certo? Portanto, eu acho que muitas vezes, infelizmente, e aqui nós temos opiniões distintas, nós temos que pensar que os canais de comunicação e etc. que se baseiam em audiências. Ok? E muitas vezes os títulos são sensacionalistas. Aliás, ainda hoje eu estava a ouvir um podcast bastante denso no que diz respeito à parte da alimentação. Eu acho que mesmo os cientistas, e é preciso termos muita atenção a isto, porque eu próprio também tenho a atenção redobrada agora quando leio um estudo. Mesmo um cientista, para ler um estudo científico que é publicado numa revista, não é? Portanto, que passa por uma série de avaliações e um grupo de júri para avaliar a validade daqueles dados, a maior parte das pessoas não consegue ler aquilo. E o que é que acontece muitas vezes com os canais de comunicação social? Os jornais, as revistas e as televisões. Pegam numa informação isolada desse estudo e criam manchetes sensacionalistas a dizer, por exemplo, eu acho que o exemplo que eu ouvi foi em relação ao açúcar. O consumo de açúcar provoca cancro. E embora existam muitos dados que possam validar, para o estudo em que estavam a ser baseadas as notícias, o açúcar era tipo 0,001% e não tinha qualquer validação no global dos dados, que estavam a ser testados fármacos e corantes e conservantes nos alimentos. O açúcar praticamente era inexistente. Mas a notícia que foi utilizada, porque foi aquilo que estava no início do estudo, foi essa. E faz-se uma associação direta. E qual é o grande mal e o grande risco que nós corremos ao estarmos a assumir isso?
Ou seja, aquilo que nós vemos na comunicação social, sem irmos pesquisar o tal estudo que eles citam. Estudo diz que... Ok, mas que estudo? Onde é que estão as fontes? E se nós formos pesquisar a fundo, percebemos que às vezes o estudo não fala nada daquilo que nós estamos a ver na notícia. O que é muito preocupante. E, portanto, eu costumo dizer às pessoas, o cientista normalmente é aquele que interpreta esse tipo de dados, não é um jornalista. Certo? Certo. E, infelizmente, nós, o que é que acontece? Nós vemos aquela notícia e a maior parte das pessoas o que é que vê? Vê mais 7, nem vê sequer o conteúdo todo da notícia e sofre por antecipação de uma coisa que às vezes nem é verdade. Pronto. Mas isso é uma isso. coisa. Isso, agora, e se calhar por isso é que nesse tipo de notícias a mim não me diz nada. Mas isso aplica-se em todos os casos, não é só coisas específicas, por exemplo, de alimentação e etc. Há muitas informações que nós vemos a serem noticiadas que se nós formos esmiuçar, as que me interessam, eu vou. As que me interessam, aquelas que mexem comigo e que me deixam perturbada, eu vou ler, vou ver, isso será verdade. Não é. Bem, mas pode acontecer, quer dizer... E quantas vezes tu chegas à conclusão que afinal aquilo não tem validação nenhuma, mas já sofremos por isso? Mas eu não sofro muito, porque eu tenho que saber logo na hora, praticamente, se é verdade ou se é mentira. Portanto, uma das coisas também que pode acontecer, e serve para conselho para vocês, ou recomendação, é, se vocês forem pessoas que reagem muito a notícias que ouvem, ou que leem, ou que estão a consumir nas redes sociais, aliás, nas redes sociais é a coisa mais simples do mundo. Vem o tal boato, que alguém diz, toda a gente começa a acreditar, toda a gente vive como se aquilo fosse uma realidade e aquilo não tem validade nenhuma, às vezes até é uma coisa completamente desenquadrada e fora de contexto. Certo? Portanto, aquilo que vos sugiro é, antes de vocês permitirem que o vosso sistema emocional comece a sofrer por uma coisa que pode ou não vir a acontecer, tentem validar os dados. Exatamente, que é o que eu faço. Porque, de facto, agora, e também muita atenção à validação dos dados. Ou seja, se querem validar dados, isto é uma crítica também aqui para a senhora do lado, não vão validar os dados a outros meios de comunicação social. Procurem, eu já disse isto inúmeras vezes, há uma coisa chamada Google Académico, ok? Que é onde está a ciência publicada. Utilizem da mesma forma como utilizam um motor de pesquisa Google normal para ver aquilo que realmente tem uma base científica. Okay? Lembrando também outra coisa importantíssima. Mesmo na ciência, há um estudo que sai no mês passado e que este mês sai um estudo que vem contrariar exatamente aquilo que o do mês passado disse. Portanto, nós estamos em constante evolução, certo? Portanto, não há uma verdade estática e até que seja aquilo. Nem sei se confio no Google, mas tudo bem. Mas, assim, o Google não é que está a informar nada. O Google é um agregador de conteúdos que já estão publicados noutros sítios, certo? O Google não tem poder nenhum. O Google é basicamente o senhor da biblioteca que diz assim, olha, eu queria saber sobre não sei quanto. Ele diz, olha, está lá em cima na prateleira X. Isso é o que o Google faz. O Google não publica nada. O Google só põe aquilo que ele entender. Que deve pôr. Não. Ele, em termos de ordem de prioridade de resultados, ele pode ter poder de decisão. Mas aquilo que são as leis que regulam o Google, o Yahoo, a Microsoft, o Bing, etc., tem que aparecer todos os resultados. Ok. Certo? Depois existem os resultados que são patrocinados, que para aparecer nos primeiros lugares, aí diz patrocinado, aliás. Pagam. E diz lá patrocinado. Diz. Portanto, se vocês não querem estar a ser condicionados por aqueles que pagam para aparecer, então não cliquem nos que dizem patrocinado. Procurem um bocadinho mais para baixo. Pois, dá um bocadinho mais de trabalho, mas vocês encontram. Sem trabalho não se consegue nada. Isto, ponto final, parágrafo. Se as pessoas que querem o facilitismo vão sofrer muito por antecipação. Ok? Portanto, pesquisem, vão atrás, utilizem o Google Académico, que é um motor de pesquisa que vai a revistas científicas falar sobre os estudos. Mais uma vez, são estudos que são muito complexos de ler e de interpretar os resultados, mas depois vocês pegam naquele estudo e põem síntese do estudo tal. De fulano e de tal, tem o nome dos cientistas, em que data foi colocado, ou que foi realizado, ou que foi publicado, e conseguem muito facilmente, até com inteligência artificial, fazer o somatório síntese daquilo. Ok? Não sobre uma ótica ou sobre uma lupa já de opinião, mas aquilo que é, os factos.
Ok? Portanto, é a recomendação que vos dou. E acho que, pelo facto de eu ter tentado procurar muita coisa que validasse e que sustentasse aquilo que eu estava a produzir em termos de conteúdo sobre a lei da atração, e tendo lido tantos estudos, desde 2014, 2015, que comecei a dedicar grande parte da minha semana a fazer estudo sobre aquilo que estava a ser falado sobre física quântica, esta parte da mecânica de diferentes realidades em simultâneo, universos paralelos, etc., e do poder da mente na influência das partículas de energia à nossa volta, a parte do observador, o poder que tem sobre a matéria e etc. Acho que comecei a criar esse hábito, percebes? E por isso é que acho que a minha parte cognitiva já pensa de uma maneira diferente. Eu já obedeço a um sistema diferente de raciocínio, precisamente porque fui atrás por questões profissionais, que depois se aplicam à vida pessoal. Percebes? Acho que é mais ou menos sobre isso. Pronto. Então, resumindo, sofrer por antecipação é algo que nos pode trazer muitos malefícios, pode-nos trazer ansiedade, pode-nos deixar travados, pode-nos deixar irrequietos, pode-nos tirar a qualidade de sono, pode trazer problemas físicos mesmo em vários espectros, ok? Mas, quando nós estamos a falar no princípio de leis universais, pode trazer aqui um risco, que é nós atrairmos precisamente aquilo que nós não queremos, ok? Nós começamos a pensar no que pode correr mal, e sem querer, nós estamos a puxar essa realidade que não queremos que aconteça até nós. Depois costuma-se dizer que cada um tem a vida que merece, certo? Se a pessoa está focada na coisa que não deve, vai ter aquilo que não quer. Exatamente. Portanto, isto é muito simples. Portanto, e se vocês não querem padecer deste mal, porque eu acredito também que este programa que a Maria José está a fazer, que contribui no equilíbrio dessa questão da ansiedade e etc., portanto, relembro, 80% de desconto no curso 6 meses para transformar a sua vida, através do link luisalvesoficial.com/peso. E fazem o mesmo processo que a Dona Maria José e que tantas centenas de pessoas já fizeram também, e eu gostaria muito de contar com a sua presença. Portanto, fica ao seu critério, dar o passo, agir na direção certa, ou então ficar novamente de braços cruzados. Portanto, mais uma vez, nós só vamos colher o fruto daquilo que semearmos hoje. Ela está a semear coisas diferentes, já colheu um frutinho pequenininho, já lá foi 1 quilo, portanto, é bom sinal. Portanto, por que não vocês também abraçarem este desafio pela frente? 24 semanas, é muito simples, muito suave, muito bem programado. Já só faltam 22. 22,5. 22,5. Pronto, já não falta tudo. E se ela conseguir tirar algumas lições valiosas que a vão acompanhar para a frente, acho que é aquilo que mais prazer me daria. Porque não interessa só fazeres durante o desafio. É levares ali algumas coisas que serão úteis para a tua vida até ao fim. Certo? Então, esperemos que vocês não sofram por antecipação. Esperemos também que este episódio e a partilha que nós tivemos que tenha agregado valor à vossa vida. E voltaremos para a semana com mais um Santos da Casa. Não fazem milagres. Uma boa semana a todos, um forte abraço e a nossa imensa gratidão pela audiência, não esquecendo uma coisa importante, eu esqueço-me sempre de dizer no início do episódio. Se estão a acompanhar a partir do YouTube, subscrevam o canal, deixem a curtida e o comentário, e no Spotify também façam subscrição e deixem a vossa avaliação no podcast. Está bem? Forte abraço, uma boa semana. Boa semana para todos.